Voar não acontece apenas num avião ou num helicóptero. Voar acontece com ideias e com a sua partilha. Desde pequenos nós somos ensinados a partilhar e a dar a nossa opinião. E vá lá, enquanto nós temos 5, 6 anos isto resulta, mas nós sabemos que como adolescentes já não. Sentimos pressão de todos os lados, do ensino, da família, dos amigos. E temos medo de mostrar mais, de mostrar aquilo que nós realmente pensamos. Porque há sempre este receio de sermos julgados e quase excluídos dos nossos grupos. Mas não precisa de ser assim. Nós podemos mudar isso. Já todos ouvimos frases como os jovens não se interessam, estão sempre no telemóvel. Ou outra gente do género de sermos uma geração perdida. Mas nós sabemos que somos mais do que apenas frases sem sentido. Mas então, o que é que nós podemos efetivamente fazer? No 7º ano, eu vi uma entrevista na RTP Madeira sobre jovens em participar em projetos que muitos nem sabem da existência. E prometi a mim mesma que ia trabalhar nisso. Não só em partilhar as minhas ideias, mas em garantir que todos os outros pudessem fazer o mesmo. Prometi que sempre que algum professor tivesse interesse que os seus alunos participassem em algum projeto, ia lá estar. Prometi que sempre que visse algo na internet com que não concordasse, ia comentar. Prometi que ia tornar a participação jovem uma realidade. E para isso eu trabalho. Porém, a verdade é que nunca procurei o verdadeiro significado daquilo que dizia estar a promover. Para mim, a participação jovem sempre foi dar a voz aos mais novos. Mas a sua definição vai muito além disso. A Unicef define a participação jovem como o direito de cada criança e jovem usufruir de ser ouvido, de modo a melhorar a sua proteção e as decisões feitas no seu país, mas também para se tornar um cidadão mais consciente e para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Há vários estudos que aprofundam este tema, até a nível nacional. Recentemente foi publicado um estudo da Fundação Calouste Gulbenkian que aprofunda a participação jovem na área política, baseando-se em questões como seria mesmo verdade que este rumor da morte da participação jovem e da política jovem era mesmo verdadeiro? E, se não fosse este o caso, como é que esta se fundamentava atualmente? Com base num questionário colocado a jovens entre os 15 e os 34 anos. Os resultados foram surpreendentes. Para além de destacarem o papel do ensino como crucial na formação de cidadãos conscientes, mostram também que estes rumores são falsos e bastante exagerados. A grande diferença para a participação dita tradicional, ou seja, aquela que é em comícios ou a abordar outros jovens pela rua, seria o facto desta agora se basear num formato mais digital ou por manifestações, por exemplo. Esta consciência de que os jovens realmente se interessam foi uma que eu própria não tinha e que fui adquirindo com o tempo. Para mim, tudo começou no 7º ano, quando me juntei à CNCJ, Conselho Nacional de Crianças e Jovens, onde, e com jovens de todo o país, nos reuníamos para debater ideias e dar a nossa opinião nas medidas a serem implementadas em Portugal. Este conceito teve um papel crucial na aprovação de diversos projetos, como, por exemplo, Pilar dos Direitos Sociais e dos Direitos Humanos, focados nessa mesma área, entre os folhetos e iniciativas. Às vezes também me lembro da história de como entrei. Estava no 7º ano, assim, acabadinha de entrar, 3º ciclo, realidade nova, e todos os meses eu costumava ler a Visão Júnior. E num desses eu deparei-me com um artigo, um anúncio sobre este órgão. Bastava apenas responder a um pequeno questionário sobre que política eu iria implementar se pudesse. A minha passou por estabelecer horários fixos em locais cujos serviços não fossem essenciais, de modo a que as famílias pudessem passar mais tempo juntas. Eu no início não tinha grande vontade de entrar, a verdade é essa. Provavelmente se não fosse pela minha mãe eu nem aqui estaria. Mas depois de dentro, daquelas coisas também não dá para sair, é paixão instantânea, tenho de começar a atrair cada vez mais pessoas. Eu tinha de garantir que os meus amigos se sentiam confortáveis em partilhar as suas ideias comigo e eu transmitia-as sempre que possível. As oportunidades foram surgindo e com o tempo tornei-me representante da Madeira em decisões nacionais. É um enorme peso saber que os jovens madeirenses dependiam de mim para isso. Mas não me fez parar. O meu primeiro folheto foi um para a proteção dos dados na internet. E eu contribuí ao dizer que o TikTok era uma rede bastante importante. E semanas depois o seu ícone apareceu nesse mesmo folheto, como está ali. Este foi o momento que provavelmente foi a primeira vez que eu me senti realmente ouvida.
Porém, o momento mais gratificante não foi este, obviamente. Foi em Roma, em abril do ano passado, 2022, na conferência Beyond the Horizon, A New Era for the Rights of the Child. A conferência de lançamento da Estratégia dos Direitos da Criança 2022-2027. Foi uma estratégia concebida em parceria com 200 crianças e que define as 6 áreas de intervenção, entre elas a própria participação jovem e todos os objetivos a serem atingidos para um bem-estar comum entre os mais novos. Esta conferência foi dinamizada pelo Conselho da Europa, uma organização que se debruça sobre a promoção da democracia e dos direitos humanos no continente europeu. Eu nunca pensei conseguir falar, quanto mais transmitir as minhas ideias a um grupo tão influente na área. Eu lembro-me também da minha primeira intervenção. Aquilo para mim foi horrível. Eu fui interrompida, tive de inventar um discurso novo em menos de 10 minutos, foi péssimo. Mas eu lembro-me também de voltar ao meu lugar e de me estar a sentar. E à minha frente estava o Ministro da Educação e das Crianças da Islândia. E ele vira-se para trás e dá-me os parabéns pela intervenção, que para mim foi horrível. Eu acho que foi aquele momento que eu se calhar entendi. Não foi tão mal para os outros, foi só mal para mim. Menos mal. Foi dos momentos que eu mais agradeço, daqueles dias que ficarão para sempre marcados, e fui com um grupo de pessoas que nunca esquecerei. Eu fui com 10 delegados de vários países, desde a Bulgária até a Espanha, e nós juntos definimos os 10 objetivos para o Conselho da Europa se tornar mais próprio para jovens, por assim dizer. Entre elas, a própria criação do Conselho da Europa Jovem, onde nós, até aos 18 anos, seremos os delegados nessas reuniões e os propulsores das medidas com que mais nos identificássemos, ou até só uma maior disponibilização de recursos para a saúde mental na internet. Este foi o meu percurso. Mas eu tenho a certeza que cada um de vocês dentro desta sala e daqueles que estão a ver do outro lado têm o potencial para mudar o mundo à vossa volta com as vossas ideias. Por isso mesmo, eu deixo algumas sugestões e aberturas que vocês têm no vosso dia-a-dia para participar e dar ao mundo um bocadinho de vocês. A primeira é comentar uma publicação. Esta pode parecer um bocadinho difícil no início, mas não é. Imagina que estás no Instagram ou no TikTok ou noutra rede social e vês uma publicação sobre algo que não concordas. Comenta-o. Pode haver mais pessoas que concordem com o teu ponto de vista, mas tenta sempre ter cuidado com a linguagem que usas. Ser correto e educado é essencial. Por exemplo, se Greta Thunberg nunca tivesse respondido ao tweet de Andrew Tate, se calhar ele nunca teria sido preso pelos seus atos, não é? O segundo passo seria que agora que já comentaste, podes levar ao passo seguinte. Cria uma conta ou um blog onde partilhes a tua opinião, onde partilhes o que tu pensas. Nem sequer precisas de criar por ti. Há plataformas que funcionam para esse fim. Deixo como sugestão o Voices for Youth, uma plataforma criada pelo Unicef, onde jovens de todo o mundo partilham as suas ideias. Desde poemas sobre o que é ser adolescente, até artigos sobre a participação jovem. Escreve o que quiseres, que é tudo bem-vindo. Esta agora já é mais virada para aqueles que ainda estão no ensino básico ou secundário, mas é um motor que abre portas. Candidata-te a delegado de turma. Assim, além de conseguires ter um contacto mais próximo com o corpo docente daquela que é a tua segunda casa, a escola, passas também a poder representar os teus colegas. Mas também, se não quiseres ir para delegado de turma, não há problema. Sempre podes juntar à associação de estudantes da tua escola. E se não existe uma, criá-la. Este, sim, é um movimento de estudantes bastante valorizado. E agora, assinar uma petição. Prontos, é assinar uma petição. Há várias organizações que precisam de apoio externo para poder avançar com as suas medidas. Por exemplo, a Amnistia Internacional é uma organização não governamental que tenta atingir a justiça no mundo. E para isso precisa de apoio externo, precisa de assinaturas. Encontrares uma petição com que te identifiques pode ser o primeiro passo para assiná-la. Por exemplo, neste preciso momento a minha turma está com uma petição sobre as novas medidas de acesso ao ensino superior e os exames são ou não são obrigatórios, mas há muito mais áreas que podes investigar. Em 2021, peço desculpa, a petição Justice for George Floyd teve 19 milhões de apoiantes em todo o mundo. 19 milhões. E agora, esta vai parecer um bocadinho estranha, mas é uma que podes aplicar todas as semanas, se não todos os dias. Responder a inquéritos de satisfação. Isto são estratégias de marketing, maneiras que as empresas têm de contactar mais diretamente com o cliente e saber exatamente que pontos é que têm de melhorar. Assim, dás um bocadinho de ti e melhoras o mundo destas empresas, destes funcionários, destes serviços e automaticamente também o teu. E ainda podes ser recompensado, depois de responderes a 5 minutos de questionário, recebes um sundae no McDonald's.
E agora vou acabar por dizer aquilo que é o mais óbvio: comunicar, falar. Comunicar, obviamente, não é só falar, mas o primeiro passo para uma boa participação é falar. Ao te candidatares a delegado de turma, ao escreveres um blog, ou comentares numa publicação, ou até te juntares a uma associação, como a Associação de Jovens Madeirenses Conectados, mesmo que não estejas num dos órgãos sociais, passas a ter direito de voto e a dizer aquilo que sentes sobre as medidas a serem implementadas. Se ainda não estás pronto para este passo, não tem problema. Fala só. Qualquer conversa, qualquer levantar o braço para responder àquela pergunta massacrenta que o professor não para de fazer e ninguém responde, isso é a base da participação. Então, se falares pela causa que achas injusta e não precisas ser tão exaustivo e teimoso como eu muitas vezes sou, isso é participar. E de uma maneira que vais ver que muito influencia o teu futuro. E a participação jovem é mesmo isso, a partilha. Todos nós temos uma voz que nos torna únicos e que nos leva mais além. Todos nós temos algo a partilhar. Quando eu comecei a pensar neste tema, eu estava no Instagram e vi um Reels com uma frase de Demi Lovato que dizia: "Share your story with someone. You never know how one sentence of your life story could inspire someone to rewrite their own." Ou seja, a tua história, quando partilhada, pode inspirar muitos outros a mudar a sua. E é mesmo isso que é a participação. Fala. Fala onde quer que estejas, na rua, com os amigos, na escola, grita até se quiseres. O que não falta é gente para ouvir. Em último caso, pronto, até eu cá estou. Como eu disse no início, tu não voas só com asas, tu não voas só em helicópteros, tu não voas só com aviões. Tu estás sempre a voar. E a participação é isso, é voar. Voa enquanto podes, que os outros vão voar e vão te seguir também. E vão seguir o seu próprio percurso. Porque é isso mesmo. Cada voo é único, cada voo é de cada um. E temos de partilhar, e temos de falar, e temos de participar para voar. Acabando com uma típica frase: não é apenas ser ouvido, é sentir que se é ouvido.